aqui mais uma vez para o nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos falar de José, ou Yosef. Sei lá, alguém que consiga pronunciar em hebraico possa saber aonde que fica a sílaba tônica disso aqui. Mas fica mais chique, né? Fala Yosef. Vimos então Abrão, que se tornou Abraão, imperfeito, mas lutando para confiar na história. Também Isaac, imperfeito, mas confiando até um pouco mais, né, na história, repetindo um pouco a história do pai. Depois acompanhamos Jacó, que deu uma boa bagunçada na história, no que é certo, o que é errado. E agora chegamos a Yosef, a José. E sempre ouvimos de José. Se você já está aí há um tempo, né, na igreja, você já deve ter ouvido histórias de José. Esse jovem cheio de sonhos, cheio de fé, meio hollywoodiano, assim, que é injustiçado pelos irmãos, mas no fim dá a volta por cima. E é esse José que nós vamos encontrar aqui em Gênesis 37. Vamos ver se é assim mesmo. Vou pedir aqui para minha querida companheira Patrícia para ler aqui para nós, por favor, 1 e 2. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Não parece uma boa ideia, né? Ficar contando para o pai a má fama deles. Bem, até aqui, José ainda não está indo muito bem, mas vamos adiante. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez... Tem aqui, a palavra, ele ganhou aqui essa túnica longa, né? E, na verdade, a palavra em hebraico, talvez isso te ajude a imaginar essa túnica, ela quer dizer listrado, né? Então, claro que ela pode ser túnica longa, túnica colorida, mas ela traduz melhor como listrado, né? Então, dá para imaginar umas tiras de pano aí, onde alguém costurou e fez a túnica de várias cores, né, para José. E o que está acontecendo aqui é que todo mundo tinha uma túnica, né? O pai provê túnica para todo mundo da casa dele, claro. Ele deu uma túnica para cada filho. E o que o autor comunica aqui é que para José ele deu uma segunda túnica. Em vez de José ganhar uma túnica, ele ganhou 2 túnicas. E quem é que ganhava 2 vezes mais que os irmãos? Preferido. Mais que o preferido, quem era? Primogênito. Mais velho. O primogênito mais velho, né, o Berror. E claro, quando ele dá essa túnica dobrada, né, a segunda túnica para José, ele está comunicando isso, que a Patrícia falou, que ele é o preferido, porque ele não deveria ser o Berror. Mas José aqui está comunicando isso para todo mundo, né? Ele está dizendo assim, deixando claro, olha, o meu filho favorito, o meu Berror, é esse aqui, o filho da minha esposa favorita, e que ninguém se engane. Ou seja, ele está mostrando, comunicando de um jeito muito oriental, né, daquela região, a escolha dele. E por isso, né, os outros irmãos, que veem que isso realmente não estava de acordo com aquela cultura, têm também uma reação tão visceral. Nós vamos continuar lá no verso 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito.
Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Não dá para saber qual é a intenção de José aqui, ao compartilhar esses sonhos. Imagina, você já sabe que seus irmãos não falam direito com você e você tem uma brilhante ideia de contar para todo mundo o sonho onde eles todos vão se dobrar, quer dizer, vão se humilhar diante de você, porque você vai governar diante de todos eles, sendo que você já ganhou uma túnica extra, que não deveria, né, de acordo com aquela cultura, você ainda está lá contando aí desse jeito, vão reunir todo mundo, né? Ou na hora da refeição, sei lá, aproveitou, olha, todo mundo estava reunido para contar esses sonhos. Talvez ele, sei lá, soubesse tanto que era o preferido, estava contando com a proteção do pai. Mas o jovem que aparece aqui, ele é imaturo, claramente. Parece ser um pouco autocentrado, um pouco narcisista também. Arrogante, talvez. Você acha que parece arrogante? Depende do tom de voz dele, né? Depende do ar que Será ele... que ele está falando com humildade? Esse sonho de todos iam se humilhar diante dele? Olha, meus irmãos, vocês se humilharão diante de mim. Bem improvável, né? Podia contar só para um, né? O pai, ver o que ele achava, e não olhar, esperar a hora que todo mundo está reunido para mostrar os sonhos dele, será? Também tem uma questão que os filhos que ele caguetava, né, porque era isso que ele fazia, lá no começo do capítulo, né, os filhos que ele caguetava não eram os filhos das esposas, né, Bila e Zilpa não eram as esposas, eram as concubinas. Eu sempre achei muito estranho, eu fico pensando se não era justamente alguns filhos que eles eram mais rejeitados ainda, né. Geralmente todos os filhos eram rejeitados, que não eram os filhos da mulher preferida, né, principalmente para Jacó. Agora, ainda mais os filhos das concubinas. Talvez houvesse aqui uma escala de preferências, de favoritismo, hein? Olha que ambiente legal para você crescer com seus irmãos. Mas é o que ele viveu também, né? Com os pais. É o que Jacó viveu também. Essa questão do Sim, favoritismo ele era uma coisa familiar que ia passando de geração para geração, ele né? era favorito da mãe, né? Sempre tinha um favorito. Era normal ter um favorito, né? Mas apesar de ser normal, é um caldo de tragédia, né? Sim. Um caldo de tragédia. E mais, estima-se que ele tinha aqui 17 anos, não é isso? E com 17 anos naquela cultura, não é igual 17 anos hoje, não, que você acha que o cara é criança, moleque e tal. Naquela cultura, 17 anos, você podia estar casado. Você era hoje também, né? Mas naquela época já se esperava que você tivesse atitudes maduras, atitude de homem. Afinal de contas, você não vai viver muito mais que isso, né? A maioria das pessoas. Então, e os irmãos tinham 20 e poucos, né? Era gente que já tinha alguma autoridade naquela cultura. E ele vai lá com 17 anos e fala para os irmãos 20 e poucos que todos eles iam se dobrar para ele. Sente o drama, né? E é curioso como a história se repete, porque na família do avô de José, que era quem? Era quem? Quem era o avô de José? Isaac teve um irmão mais velho que ficou brincando, caçoando dele, né? Que foi Ismael. E agora José tirando onda, né? Tirando onda aí com os irmãos. E que a história vai ficando mais disfuncional aqui. Vamos continuar aqui do verso 12. Vamos ver a consequência disso. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias.
Jacó o enviou enquanto estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Obrigado. Você vê que é normal, né? Birra entre irmãos. Irmãos que brigam uns com os outros. Briga entre irmãos é normal. Agora, um querer matar o outro não é normal. Pois é, isso aqui, para chegar ao ponto de querer matar, vai além da birra, né? Isso aqui é ódio, né? Um ódio profundo ali que eles tinham por José. Vamos seguir. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrame sangue. Joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não! Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Obrigado. Você vê aqui que Rúben era o filho mais velho, né? E ele tenta proteger José. Ele vê os outros irmãos falando, mas ele, como culturalmente era o berro, né? Era o filho mais velho. Ele tenta assumir isso. Não, peraí, esses caras aí estão malucos. Eu vou esconder o menino aqui, depois deixo guardar ele aqui, depois eu pego e devolvo ele pro meu pai. Senão meu pai vai ficar doido, né? Que ele gosta muito desse moleque. E é minha responsabilidade isso. Então ele bolou esse plano. E aí ele sai por alguma razão. Aqui não diz qual é a razão. E quando ele volta, José tinha sido vendido. Agora, vamos imaginar aqui a situação de Rúben. Né? Quem tem que explicar para o pai o que aconteceu? Ele, né? Que é o filho mais velho. O que ele queria fazer com José? Salvá-lo, protegê-lo. Salvar, proteger, devolver para o pai, né? O que foi feito quando ele estava fora? Você foi vendido. Uhum. E agora ele vai ter que contar para o pai uma mentira, né? Que ele não queria, que ele não bolou, que não foi ideia dele, que ele não deixaria acontecer se estivesse presente, mas agora ele vai ter que assumir o barulho e ele pessoalmente contar para o pai a história que os irmãos armaram lá, que é resultado da ideia de quem?
Quem que deu a ideia? Judá. Resultado da ideia de Judá. E ele vai e ele, né, mostra o negócio para o pai, conta, e o pai fica naquele estado. E aí, no próximo capítulo, o que ele diz aí no primeiro verso do capítulo 38? Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Quem teve a ideia de vender José? Judá. Aonde Judá está no primeiro verso? Na casa de um homem de Adulão, né? Ou seja, ele está morando com a família? Não. Aconteceu alguma coisa aqui, né? Uhum. Aconteceu alguma coisa aqui que levou Judá a ir morar longe dos irmãos, longe da família. Provavelmente houve uma divisão, uma rixa, né? Algo que se formou entre eles. E aí, continua lendo aqui do 2 ao 6. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Tá bagunçado isso aqui, né? Uhum. Lá tá ele casando com uma mulher de Canaã, né? Que era algo que aquela família normalmente evitava. Mas aqui tem algo curioso. O nome das mulheres, normalmente, muitos eram como árvores, como plantas, né? Então, por exemplo, Adassa. Adassa significa murta. Sabe o que é uma murta? É uma planta. Muito bom, excelente, né? É uma planta. É tipo um arbusto, né? E tem uma fragrância adocicada, né? Adassa significa influência, comunica influência e graça. Quem era a Adassa? Esther, né? E aqui Tamar significa palmeira, palmeira, que significa reta, verdadeira, justa, né? Esses são os significados associados à palmeira, que é o nome Tamar, né? Então, sabendo disso, vamos aqui, 38, do 7 ao 14. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. As coisas estão meio tortas aqui, né? Só que, eventualmente, Tamar percebe que Judá não está agindo conforme o combinado. Não está agindo corretamente segundo aquela cultura, não segundo a Torá, até porque o que a Torá dizia nessa época? Nada. Nada? Por que não dizia nada? Ninguém tinha escrito ela ainda, né? Não tinha sido escrita, né? Quem escreveu a Torá foi Moisés. Então, o Cresce, né? Que foi Moisés, os livros mosaicos. Então, o que ele
estava agindo erradamente, não era segundo a Torá, era segundo o combinado, né? Era segundo a cultura lá da época, e ela percebeu que estava sendo passada para trás. Eventualmente a Torá ia escrever isso aqui, né? Que o irmão assumiria a família do outro para dar descendência, mas aqui ainda não estava escrito. Então, já que ela percebeu, vamos seguir. 25 ao 15 ao 26. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se e na prostituição ficou grávida. Disse Judá: Tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Então ela, em vez de contar tudo, olha só como é essa Tamar, né? Ela tinha provas lá, né? E ela podia contar para todo mundo o que Judá tinha feito, né? Quem era o pai e tal. Mas ela, em vez de fazer isso, ela manda uma mensagem codificada, vamos dizer assim, para ajudar. Né? Manda para ele que é o dono disso aqui, que é o pai. Né? Ou seja, ela nem expõe Judá. Né? Judá, quando vê aquilo, reta, justa, né? Tamar. Ele percebe que ele havia falhado com ela. Ele se dá conta disso. Ele fala: eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Né? E ele percebe isso. Agora, veja bem, no capítulo 37, sobre quem é a história no capítulo 37? Quem é o personagem principal? José. E no 38? Judá. E no 39? José. Muito bem. Então, o autor está pegando essas duas histórias, que não tem nada a ver uma com a outra, e colocando as duas histórias lado a lado. Ou seja, elas estão lá de propósito. Estão lá para que a gente possa observar algo. Né? Tem uma relação entre elas. O que será que tem entre elas? Qual é a relação? E aqui, né, vamos usar um atalho, em vez de a gente procurar isso. Tem uma palavra em hebraico chamada nakar, olhar e ver, reconhecer, né? Identificar. Nakar, que é uma palavra que aparece poucas vezes, 8 vezes só ali no Torá, e aparece 2 vezes no capítulo 37, 2 vezes no capítulo 38. Então, no capítulo 37, ela aparece no verso 31 a 33, quando eles matam o bode e vão até Jacó. Né? Está escrito assim: então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Esse veja se é a túnica, né? Veja se você reconhece a túnica, tem um na cara aqui. Depois aparece: ele a reconheceu e disse, e se reconheceu na cara de novo. Né? Foi traduzido assim. Então aparece 2 na cara. E no capítulo 38, no verso 25, diz assim: quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro:
Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, Nacar de novo, este cordão e esse cajado. E Judá os reconheceu, Nacar de novo, não é? E disse: ela é mais justa do que eu. Tem 2 Nacar aqui no verso 37, 2 no verso 38, com situações semelhantes, né? O primeiro foi por causa de Judá, né? Então Judá, ele deu a ideia e o negócio resultou no engano do pai, né? Ele foi enganado ele enganou o pai com esse Nacar. E essa história meio que se repete no 38, quando ele meio que é enganado por Tamar, né? E aí tem 2 Nacar. E aí Judá, ele reconhece isso, e a história que ele causou no capítulo 37 com o pai volta para puxar o pé dele de noite, né? Volta para assombrá-lo aqui no verso 38. Então, vamos imaginar se no futuro, se Judá aprende alguma coisa com isso, né? E surge um Judá diferente no futuro. Mas voltando aqui, capítulo 39, diz assim, do 1 ao 7. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então temos aqui Judá e essa história onde a gente fala da incrível capacidade de José de resistir às tentações. No entanto, se a gente olhar aqui do verso 8 ao 10, ele se recusa e ele explica para a esposa de Potifar por que ele se recusa. Ele diz que o Potifar não se preocupou com coisa alguma e tudo que ele tem deixou aos cuidados dele. Ninguém nesta casa está acima de mim, né? Ele nada me negou, a não ser a senhora que é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ou seja, ele faz um cálculo aqui, né? Ele está consciente dos próprios privilégios. E aí ele toma uma decisão muito sábia, mais do que por pureza, né? Mas ele sabe, ele é bem ou mal, ele é um escravo, e um escravo muito privilegiado nessa casa. Ele sabe que entrar nessa com a mulher de Potifar era fria. Então, ele manteve a pureza aqui? De certa forma, sim. Mas ele tem motivações muito além disso para ter essa conduta. Fora que o patrão dele podia matá-lo, né? Se ele fizesse isso. Só que acontece que a mulher de Potifar arma para ele e ele acaba preso. E aí você tem lá no verso 32, 33, capítulo 39, 32, 33. 32? 22, 23, desculpa. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Obrigado. É curioso, né? Porque isso aconteceu na casa de Potifar também. Tudo que José fazia, o Senhor lhe concedia bom êxito. Mas se ele era tão egoísta assim, autocentrado, por que o Senhor estava com ele o tempo todo e concedia bom êxito para ele?
Afinal de contas, por que o Senhor abençoava tudo que José fazia? E Deus estava vendo lá na frente, né? Pode ser, né? Deus estava vendo lá na frente. A gente não sabe exatamente por quê. Talvez seja isso. Talvez Deus estivesse vendo lá na frente. Sei que, de uma forma, essa foi a família que Deus escolheu para ele contar a sua história. E a gente sugeriu que era uma família que tinha o chutzpah, né? Fogo na barriga queimando dentro de si. Deus gostava de interagir com isso. E que, de forma geral, uma família que se esforçava para confiar na história. Mas, sem dúvida, ele tem uma perspectiva mais ampla, como você bem falou, né? E a gente vai ver isso mais adiante. E, enfim, ele é Deus e a gente não é, e a gente também não sabe tudo o que ele pensa. Isso acontece, de certa forma, também. A gente já viu na história de Jacó, e no futuro acontece também na história de Sansão, né? Uma pessoa com decisões diferentes, mas que Deus o abençoava bastante. Então aqui a história segue, né? Até que ele interpreta os sonhos dos dois prisioneiros, né? E aqui, capítulo 40, do 9 a 15, que diz aí. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Obrigado. De novo, vemos José aqui, não que ele estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Mas o pai dele talvez fosse até melhor nesse assunto, né? De fazer. Acho que essa não era a pegada de José. Mas ele aproveita as situações, né? Em benefício próprio. Essa é mais uma situação onde ele ajuda o copeiro e fala: ó, lembra de mim lá quando você sair daqui, viu? Porque eu não fiz nada para estar aqui. E em algum tempo, em 2 anos, vai aparecer a oportunidade de ouro, né? Já que o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar e o copeiro finalmente lembra de José. E aí José vai lá, e a famosa história das vacas gordas e as vacas magras, né? E aí no fim as vacas magras comem as vacas gordas, mas continuam tão magras como antes, e os feixes de trigo, mesma coisa. E Jacó interpreta esse sonho para o faraó. Curiosamente, nenhuma das vezes ele clama ao Senhor aqui, né? Nem no copeiro, nem no caso do faraó, mas ele consegue interpretar. E aqui, quando ele termina de interpretar para o faraó e apresenta o plano, ele dá um conselho para o faraó. Está lá em 41, 33 ou 36, diz assim: Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Esse José era um cara habilidoso, né? Tem que dobrar essa torcer. Ele coloca a questão, né? Ele tá naquela oportunidade, naquela posição, é um cara bom de aproveitar oportunidades, né? E ele se vende muito bem, né? Coloca, dá um conselho, olha, procure alguém que seja brilhante, que saiba o que fazer, que tenha clareza de mente, que veja a situação como um todo. Procure alguém, faraó, que faça isso. Alguém como eu. Ele é sagaz, tem que dar. Também não vejo nada especialmente errado aqui, mas devo reconhecer que ele vê uma oportunidade ali e ele aproveita a oportunidade, né? E Faraó
vai lá e quase que adota José, né? Ele vai lá, dá o anel cinete, dá a túnica, dá a esposa e coloca ele como a segunda autoridade principal do Egito. Então, José era assim, era a vida dele, né? Ele, sem dúvida, sofreu várias injustiças, mas era um cara que sabia se colocar e sabia se proteger, né? E se colocar em primeiro lugar também nas situações que ele via. Mas ele vai amadurecendo, né? Ele vai amadurecendo. A gente vai o episódio de hoje foi como José caiu no buraco, né? E ficou no buraco. Aqui a gente vê José começando a sair do buraco. E a gente vai ver José saindo completamente do buraco no próximo episódio, que na verdade foi uma aula, um sermão que eu dei, chamado O Mistério do Bilhete Não Enviado, né? Que vai ser separado e vai fazer outro episódio que vai contar isso, né? Como José sai do buraco também emocionalmente e espiritualmente. Né? Mas voltando aqui para a gente finalizar, a gente falou da palavra nakar e seus dois usos, né? E a gente viu pelo uso, né, que ocorreu também com Abraão e com Isaac, momentos de engano, né, de reconhecimento, e agora a gente viu que suas descendências, né, os enganos vão sendo passados, e também o favoritismo foi sendo passado, né, para a descendência de Jacó, e a gente se pergunta, né, quem são esses caras que Deus está se apegando aqui. Eles, sem dúvida, têm um fogo, uma paixão dentro, mas de fora, dá para se perguntar por que Deus coloca tanta esperança nessa família aqui. Porque nesse momento parece que a história está completamente fora de controle. E assim a gente vai terminar esse episódio aqui, um pouco num cliffhanger aqui, né? Vamos deixar a história pendurada para ver se ela volta para os trilhos adiante. Afinal, dando um pequeno spoiler, a gente vê que Judá, depois do capítulo 38, na segunda visita que a família faz ao Egito, é ele que vai assumir responsabilidade, né? É ele que vai se colocar diante dos demais e conversar com José quando ele se torna o primeiro-ministro na frente. Então, aquele capítulo 38 ali, aquela experiência de Judá com Tamar e o que ele passou, de alguma forma, mexeu com Judá, né? Transformou ele, cresceu. E é isso que a gente vê nessa família. Porque no coração, embora eles lutem com egoísmo, né, com outras coisas também, eles se mostram prontos para se sacrificar uns pelos outros. Curioso que quando Judá ele argumenta com o pai de que ele vai levar o filho, o Benjamim, né, que o pai não quer deixar ele ir, ele coloca a própria vida dele, né, não a dos filhos nem de nada. Ele se oferece, né, a própria vida dele que está em jogo. É um cara que aprende, cresce, né, e está pronto para sacrificar. Acaba lembrando até o bisavô, né, acaba lembrando o bisavô dele, Abraão, essa prontidão para o sacrifício. E não é à toa também que o termo judeu vem do quê? Judá. Eu falar, os judeus, vem da onde? Judá! Vem de Judá! Olha só. É curioso ver esses termos, né? Você vê semita, o antissemitismo, semita, vem lá do filho de Noé, Sem. Hebreu, vem do quê? Abraão, hebreu, isso aí, muito bem, né? Israelita, vem do quê? Israel, Jacó. E quem era Israel? Jacó. Jacó, israelita ou israelense, vem de Jacó. Então você tem Abraão, Sem, Abraão, Jacó, que é Israel, e Judá, né? Os 4 personagens aí que nomearam termos que são usados até hoje, né? No Israel moderno. Judá é o último deles. Judá é judeu. Na verdade, também uma das razões é que Judá era a maior tribo, né? A tribo que mais resistiu. Acredita-se que boa parte dos judeus modernos sejam descendentes, a maioria, né? Seja descendente dessa tribo, né? De Judá. E aí ficou esse termo aí de judeu. Então, com essa pequena curiosidade que eu aprendi no YouTube, e minha querida esposa estava assistindo,
A gente encerra este podcast aqui. YouTube também é cultura, né? A maior parte que a gente compartilha aqui não vem do YouTube, mas esse finalzinho veio. Até a próxima, pessoal. Um abraço.